Jó, capítulo 21. Jó mostra que os ímpios, muitas vezes, gozam prosperidade nesta vida. Mas Jó respondeu e disse: Ouvi diligentemente o meu discurso, e que isto seja a vossa consolação. Sofrei-me para que eu possa falar, e depois que eu tiver falado, zombai. Quanto a mim, é a minha reclamação para algum homem? E se o fosse, por que não deveria o meu espírito estar atribulado? Marcai-me, e ficai atônitos, e ponde vossa mão sobre vossa boca. Até quando eu me lembro disso, fico com medo, e o tremor toma conta da minha carne. Por que vivem os perversos? Envelhecem sim, e são poderosos em poder. Sua semente se estabelece à sua vista com eles, e sua descendência diante de seus olhos. Suas casas estão a salvo do medo, e nem a vara de Deus está sobre eles. Seus touros dão cria, e não falham. Suas vacas dão à luz, e não lançam fora seus novilhos. Eles enviam os seus pequeninos como um rebanho, e seus filhos dançam. Eles tomam o tamboril e a harpa, e regozijam-se ao som do órgão. Eles passam os seus dias em riqueza, e em um momento descem à sepultura. Portanto, eles dizem a Deus: Retira-te de nós, porque não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. O que é o Todo-Poderoso? Para que o sirvamos? E que proveito teremos se orarmos a ele? Eis que seus bens não estão em suas mãos. O conselho dos perversos está longe de mim. Quão frequentemente a lâmpada do perverso é apagada, e quão frequentemente vem a destruição sobre eles. Deus distribui dores em sua ira. Eles são como o restolho diante do vento, e como a palha que a tempestade carrega. Deus reserva a sua iniquidade para seus filhos, ele o recompensa, e ele saberá disso. Seus olhos verão a sua destruição, e ele beberá da ira do Todo-Poderoso. Porquanto, que prazer terá ele em sua casa depois que ele se for, quando o número de seus meses for cortado ao meio? Ensinará alguém conhecimento a Deus, vendo que ele julga aqueles que estão no alto? Um morre em sua plena força, estando inteiramente tranquilo e quieto. Seus peitos estão cheios de leite, e seus ossos umedecidos de medula. E outro morre na amargura de sua alma, e nunca come com prazer. Eles se deitarão semelhantemente no pó, e os vermes os cobrirão. Eis que eu conheço os vossos pensamentos, e os artifícios que injustamente imaginam contra mim. Porque dizeis: Onde está a casa do príncipe? E onde estão os lugares da habitação dos perversos? Não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais, que o perverso está reservado para o dia da destruição. Eles serão expostos ao dia da ira. Quem declarará seu caminho diante da sua face? E quem lhe retribuirá o que ele fez? Ainda assim, ele será levado à sepultura e permanecerá no túmulo. Os torrões do vale lhe serão doces, e todo homem virá após ele, assim como há inúmeros antes dele. Como então me consolais em vão, vendo que em vossas respostas resta a falsidade? Capítulo 22. Elifaz acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. Então Elifaz, o temanita, respondeu e disse: Pode um homem ter algum proveito para Deus, como aquele que é sábio pode ser proveitoso a si mesmo? Tem o Todo-Poderoso algum prazer em que tu sejas justo? Ou é ganho para ele que tu faças perfeitos os teus caminhos? Reprovar-te-á ele por medo de ti? Entrará ele contigo em juízo? Não é grande a tua maldade e tuas iniquidades infinitas? Porque penhoraste a teu irmão por nada e despojaste-o nu de suas vestes. Tu não deste água ao cansado para beber e retiveste o pão ao faminto. Mas quanto ao homem poderoso, este teve a terra, e o homem honrado habitou nela. As viúvas despediste vazias, e os braços do sem-pai foram quebrados. Portanto, laços estão ao seu redor, e o medo repentino te perturba.
ou trevas que não podes ver, e a abundância de águas te cobre? Não está Deus na altura do céu? E contemplas a altura das estrelas. Quão elevadas estão. E tu dizes: como sabe Deus? Pode ele julgar através da nuvem escura? As nuvens espessas são um esconderijo para ele, que ele não vê, e ele anda pelo circuito do céu. Marcaste tu o velho caminho pelo qual os homens perversos pisaram, que foram cortados fora do tempo, cujo fundamento foi transbordado por uma enchente, que diziam a Deus: retira-te de nós. E o que pode o Todo-Poderoso fazer por eles? Ainda assim, ele encheu as suas casas de coisas boas. Mas o conselho do perverso está longe de mim. Os justos o veem e se alegram, e os inocentes riem deles para escarnecerem. Porquanto nossa subsistência não é cortada, mas o resto dela o fogo consome. Familiariza-te agora com ele e fica em paz. Assim o bem virá sobre ti. Recebe, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Tu colocarás a iniquidade para longe de teus tabernáculos. Então acumularás ouro como pó, e o ouro de Ofir como as pedras dos ribeiros. Sim, o Todo-Poderoso será a tua defesa, e tu terás abundância de prata. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás a tua face a Deus. Tu farás a tua oração a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida, e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Quando os homens forem humilhados, então tu dirás: há exaltação. E Ele salvará a pessoa humilde, e Ele livrará a ilha do inocente, e ela é libertada. Capítulo 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Então Jó respondeu e disse: ainda hoje a minha queixa é amarga, meu golpe é mais pesado do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achá-lo, se eu pudesse ir até o seu assento, eu ordenaria minha causa diante dele e encheria minha boca de argumentos. Eu saberia as palavras com as quais ele me responderia, e entenderia o que ele me diria. Pleiteará ele contra mim com seu grande poder? Não, mas ele colocaria forças em mim. Ali o justo poderia argumentar com ele, e então eu poderia ser liberto para sempre do meu juiz. Eis que vou adiante, mas ele não está lá, e para trás, mas não consigo percebê-lo. Na mão esquerda, onde ele trabalha, não consigo contemplá-lo. Ele se esconde à mão direita para que eu não possa vê-lo. Mas ele conhece o caminho que eu tomo. Quando ele tiver me provado, apresentar-me-ei como o ouro. Meus pés têm seguido seus passos. Tenho guardado o seu caminho e não o rejeitei. Nem voltei atrás do mandamento de seus lábios. Eu estimei as palavras de sua boca mais do que a minha comida necessária. Mas ele está resoluto. E quem pode demovê-lo? E o que sua alma deseja, isso ele faz. Porque ele realiza aquilo que está designado para mim. E muitas tais coisas estão com ele. Portanto, estou perturbado com a sua presença. Quando eu considero isso, fico com medo dele. Porque Deus faz o meu coração suave, e o Todo-Poderoso me atribula. Porque eu não fui cortado antes das trevas, nem ele cobriu as trevas da minha face. Capítulo 24. Jó contesta que os ímpios muitas vezes fiquem sem castigo nesta vida. Porque, vendo que os tempos não se escondem do Todo-Poderoso, os que o conhecem não veem os seus dias. Alguns removem as divisas, eles violentamente levam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam o boi da viúva em penhor. Eles desviam os necessitados do caminho, e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos selvagens no deserto, saem ao trabalho, levantando cedo por uma presa. O deserto produz comida para eles e para seus filhos.
Cada um deles colhe seu grão no campo e coletam a vinha do perverso. Eles fazem com que o nu se aloje sem roupa, para que eles não tenham coberta no frio. Eles são molhados pelas chuvas dos montes e abraçam a rocha por necessitarem de abrigo. Arrancam o órfão do seio e tomam um penhor do pobre. Fazem com que ele saia nu, sem roupa, e tomam o feixe do faminto. Espremem azeite dentro das casas daqueles homens. Pisam nos seus lagares e padecem de sede. Homens gemem de fora da cidade, e a alma dos feridos clama. Ainda assim, Deus não lhes imputa a loucura. Eles são daqueles que se rebelam contra a luz. Eles não conhecem seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. O homicida que se levanta com a luz mata o pobre e o necessitado, e à noite é como um ladrão. Também o olho do adúltero espera pelo crepúsculo, dizendo: nenhum olho me verá, e disfarça a sua face. No escuro eles cavam até as casas que eles haviam marcado para si durante o dia. Eles não conhecem a luz, porque amanhã é para eles assim como a sombra da morte. Se alguém os reconhecer, eles terão os terrores da sombra da morte. Ele é rápido como as águas, sua porção é amaldiçoada na terra. Ele não contempla o caminho das vinhas. A seca e o calor consomem as águas da neve. Assim também o túmulo consumirá aqueles que tiverem pecado. O útero se esquecerá dele, os vermes se alimentarão dele docemente. Ele não será mais lembrado, e a maldade se quebrará como uma árvore. Ele malevolamente suplica a estéril que não engravida, e não faz o bem à viúva. Ele também atrai os poderosos com o seu poder. Ele se levanta e nenhum homem tem certeza de sua vida. Embora lhe seja garantida a segurança onde ele descansa, ainda assim seus olhos estão sobre seus caminhos. Eles são exaltados por pouco tempo, mas se vão e diminuem. São retirados do caminho como todos os outros e cortados como as copas das espigas de trigo. E se isso não for assim agora, quem fará de mim mentiroso e fará meu discurso não valer nada?